falar do Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes para tratarmos sobre esse timão. Eu vou trazer para você alguns detalhes sobre esse Corinthians. Muita gente querendo saber se o timão vai se reforçar, hein? Muita gente com dúvida. Será que o menino Paul Pogba chegará ao Corinthians? Pogba, na verdade, né? Porque no francês tem o A, soa um pouco mais forte no fim. Portanto, Paul Pogba. O Diogo Braga, nosso produtor hoje aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes, que é um grande corintiano, ele tá ansioso para quem sabe o Pogba pintar no Corinthians. Mas a informação que a gente... É isso ou não é, Diogo Braga? Aliás, boa tarde para você. Ramiro, boa tarde, ouvintes da rádio. Olha, eu tô mais preocupado do que ansioso, né? Os valores, a gente não sabe a condição física que ele chega, mas se ele for que nem um Depay, vou estar muito feliz, sim. Então, tô, digamos, animado, um pouco preocupado. Acho que é um pouco o sentimento do torcedor corintiano que tá com dúvida sobre o futuro. Sobre o Pogba, rapaziada, até para deixar bem claro para você que tá chegando aqui na Rádio Bandeirantes, participando do nosso Zap 11999048756. É um atleta que ainda não tem nada fechado com o Corinthians. O Timão fez sondagens por esse jogador. Não há avanço ainda com relação à proposta do time, do patrocinador que quer dar um aporte financeiro ao Corinthians. Mas o clube alvinegro tem tentado de alguma forma costurar esse acordo. Seria uma contratação difícil, é verdade, mas que o Corinthians ainda tem nos planos. É um jogador que agrada sim a diretoria alvinegra e que, por enquanto, pede cerca de 4 milhões de reais mensais, por isso um pouco afastado do Corinthians. É até um pouco parecido com o que acontece com o próprio Memphis Depay, né? Porque o Memphis é um jogador caro, um jogador midiático, mas o Memphis ainda assim estava jogando, né? Quando ele chegou no Corinthians, ele saiu do Atlético de Madrid por não renovar o contrato, e é um jogador que ainda assim permanecia no Corinthians, permanecia jogando futebol, e aí depois o Corinthians foi atrás de contratar esse atleta. É difícil que essa contratação seja de fato concretizada, lembra você que nos acompanha, mas o Corinthians está no mercado. Algumas pessoas seguem também olhando, por exemplo, algumas postagens em redes sociais, dizendo, o Corinthians fez uma imagem ali de uma árvore de Natal com uma foto, aí na foto tinha um boneco que lembrava a Olimpíada de Paris, aí França, francês, Pogba, será que vem ele? Não é bem assim, gente. Isso, inclusive, até causou um certo desconforto na própria diretoria alvinegra com relação a isso, porque o Timão não tem nada fechado. E aí, o pessoal lá das redes e tudo mais do Corinthians foi lá e postou essa foto, não pintou como algo muito bom. O que é fato no Timão, gente? O Corinthians está atrás de contratações, não fechou ninguém, talvez ainda esteja bastante atrasado junto ao Santos, o time mais atrasado nessa janela de transferências dos 4 grandes paulistas, mas já tem um fato que tem que ser consumado, que é a contratação definitiva do Kaká. O zagueiro Kaká foi contratado de forma definitiva. O Corinthians vai ter de pagar quase 20 milhões de reais por esse jogador por 60% dos direitos econômicos, tá? Na verdade são 2 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de dólares caso o atleta atinja uma meta específica. Então esse valor pode chegar a 20 milhões de reais. O Timão que inclusive se despediu de alguns jogadores nessa janela, perdeu o próprio Matheus Araújo, revelado pela base do clube, que é anunciado como reforço do Ceará. O Juan Oliveira não deve permanecer no Corinthians. O Caetano já deve deixar o clube. E também o Giovani, outro atleta que não faz mais parte deste Corinthians, pelo menos do planejamento para essa temporada. É o Timão que tenta se movimentar, é verdade, enfrentando algumas dificuldades, porque a equipe alvinegra tem a situação financeira também. Já tinha se reforçado bastante no meio do ano e tem enfrentado algumas dificuldades com relação a esse assunto. O Timão é de olho no mercado. E ao mesmo tempo, muita gente tinha dúvida se o tal do processo, até para atualizar a situação política para quem nos acompanha, se o tal do processo de impeachment seria levado à frente pelo Corinthians. Mas por enquanto não há nada. O Corinthians teve a liminar derrubada através da justiça. O processo de impeachment pode sim correr, mas não foi nada fechado com relação a este assunto.